Bem, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bem, hoje estamos aqui para relembrarmos da polêmica que envolveu o jogador cabo-verdiano, neste caso o Sidney, ex-jogador do Benfica, que fez um mundial espetacular, o autor do golaço contra a Argentina, numa polêmica que envolveu o Vinícius Júnior, em que o Benfica está arrependido por ter vendido Sidney em um clube turco a preço de banana. Mas por quê? Antes de nós respondermos essa pergunta e outras questões, vale a pena relembrar. Esta polêmica começou no jogo entre o Real Madrid e o Benfica em 17 de fevereiro. Este jogo, aos minutos 50, o Vinícius faz um golaço absurdamente fantástico que deixou todos benfiquistas furiosos, irritados com o Vinícius Júnior. E antes desse golaço, os jogadores do Benfica, especialmente o Prestiani, faziam de tudo para destabilizar o Vinícius emocionalmente, já que no campo era impossível. Como vingança, em vez do Vinícius Júnior comemorar na torcida do Real Madrid, Vinícius decide comemorar na torcida do Benfica, que deixou os benfiquistas ainda mais furiosos. E principalmente um senhor argentino, que uma das regras do Mundial foi apelidado com seu nome, a famosa regra Prestiani. E após a comemoração, Prestiani aproximou-se do Vinícius, as mãos cobertas pela boca, começou a falar um monte daquelas coisas, daquele animal. Aquele animal que vocês sabem, vocês conhecem, vê como vocês são inteligentes, é mesmo isso que vocês estão a pensar. Se apercebendo disso, o Vinícius correu ao árbitro fazendo uma denúncia. O Vinícius denunciou ao árbitro que o Prestiani chamou-lhe de o árbitro, sem saber o que fazer naquele momento, acionou imediatamente o protocolo do antirracismo da UEFA. E o jogo foi interrompido por 10 minutos. Não foram 10 minutos normal, 10 minutos de muita atenção. Os jogadores a querer pancarem-se com os outros. Mas havia jogadores do Benfica com um comportamento diferente. O Sidney soube se posicionar de forma diferente antes e depois do jogo. O único do elenco. Para baixar os ânimos, o árbitro decide reunir os capitães de ambas as equipas para ver se, em conjunto, conseguissem baixar os ânimos dos seus colegas. E a princípio não foi suficiente, que alguns jogadores ameaçaram abandonar o campo em solidariedade ao Vinícius Júnior. Durante o inquérito do protocolo da UEFA do antirracismo, Prestiani negou tudo, especificamente de ter chamado do Vinícius disse simplesmente que foi um mal-entendido. Então, depois da investigação da UEFA, a UEFA decidiu punir Prestiani. Não agradou o Benfica se tratar de 6 jogos de suspensão. Benfica defendeu publicamente o seu jogador antes e depois da investigação, afirmando que não havia provas de racismo. O Benfica, os adeptos, apoiaram incondicionalmente o Prestiani, mesmo sabendo do ocorrido. Mas havia um jogador no Benfica que em nenhum momento quis entrar ou alinhar nesta palhaçada, que é o Sidney. Grande Sidney. Mesmo com os ânimos exaltados no final da partida, para piorar, na segunda volta em Madrid, o Sidney decide pedir a camisola do Vinícius. Grande parte dos adeptos do Benfica, furiosos, consideraram uma falta de solidariedade ao Prestiani. Passaram a atacar Sidney nas redes sociais, desprezando ele, juntamente com alguns sócios. Forte campanha para que o Sidney fosse afastado do clube. Mesmo estando certo, apesar dos ataques verbal e psicológicos, Sidney decide pedir desculpas aos jogadores, aos sócios, aos adeptos, dizendo que não quis desrespeitar o clube, que apenas admirava o Vinícius.
Isso foi evidente no Cabo Verde e Argentina. Vimos aquele golaço da Argentina, né? E um toque do Vinícius Júnior, para ver que ele é mesmo um fã do Vinícius Júnior. Mesmo assim, o clube, os adeptos, os sócios não recuaram, não aceitaram o pedido de desculpa. A relação ficou tão desgastada com o clube e, para além de ser afastado, foi vendido antes do Mundial ao clube turco ao preço de banana. Benfica, na verdade, não quis vender. Benfica simplesmente queria se livrar do Sidney o mais rápido que puder. Então, o Benfica decide vendê-lo a um clube turco. Um jogador que foi comprado a 6 milhões de euros, estrela amadora, o Benfica decide vendê-lo a 7 milhões de euros. Foi tipo um livramento. O Benfica quis se livrar do Sidney a qualquer preço. Então, aí começou uma das piores cagadas relativamente à gestão do Benfica. Deixa que eu te explico. Até engraçado. Isto aconteceu em fevereiro e o Mundial começou em junho. Todo clube sabe que a Copa do Mundo ou o Campeonato do Mundo é a maior vitrine do futebol mundial. Mas como que um clube tão inteligente como o Benfica decide vender um jogador jovem como o Sidney antes do Mundial? É só uma questão do Benfica esperar mais um pouco. Se o Benfica tivesse esperado 2 ou 3 semanas, em função da excelente campanha que o Sidney fez neste Mundial, falo só do golaço que fez frente à Argentina. Quem não acompanhou o Cabo Verde pode consultar depois os dados estatísticos do Sidney neste Mundial. Vocês verão que foi absurdo, é absurdo. Benfica poderia negociar o Sidney com os grandes na Europa. O Sidney tem mercado. O Sidney atualmente é um dos jogadores cabo-verdianos mais concorrido, com mais mercado após o jogo frente à Argentina. Indica-se que o Sidney provavelmente esteja a ser negociado a um preço absurdo do seu atual clube. E isto realmente acontecer, como muitos adeptos do Benfica estão arrependidos assim pelas redes sociais, quando tem uma publicação envolvendo o Sidney, Benfica acabou de contemplar a melhor cagada do século. Falta de inteligência, mau gestão, desprezo e desrespeito pelo jogador. E a absurda valorização deste jogador já é evidente. O possível arrependimento do Benfica virá num possível valor que será transacionado este Sidney, este senhor, pelo fato de estar no lado da razão. Parabéns ao Sidney por acreditar em si próprio. Parabéns à boa gestão do Benfica por terem vendido um jogador, mesmo sabendo que esteve na lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo, mesmo sabendo que o Mundial é a maior montra do futebol mundial, ainda assim decidiram vendê-lo a preço de banana para se livrarem imediatamente do jogador, em vez de aguardarem umas 3 semanas, ver como é que o jogador ia evoluir e progredir neste Mundial. Se gostas deste tipo de conteúdo, deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.